Eu esqueci de fazer o compartilhamento do YouTube. Agora tá lá, Namaskar. Estamos no Shastra. Namaskar. Aí. Na verdade, os seres humanos não querem nem alegria, nem tristeza. Tá lá, Namaskar. Estamos no Shastra. Namaskar. Aí. Eles buscam a paz mental e a quietude. No dia a dia, uma pessoa entra em contato com diferentes tipos de pessoas. Às vezes, até briga com algumas pessoas. Como atingir a paz mental? Aqueles que cometem injustiça também sofrerão injustiça. As pessoas que cometerem injustiça perderão o seu equilíbrio mental em qualquer batalha. Aqueles que não cometem injustiça são capazes de manter o equilíbrio mental na luta contra a injustiça. Essa é a característica de uma pessoa que alcançou a quietude mental. Ananda Vakaramutram 1. Namaskar. Tá mudo, Didi. Gratidão, Namaskar, boa noite. Oh, gratidão. Normalmente esse tema que está relacionado à mente, né, me atrai bastante, assim, né, quando o Baba vem trazendo nessa questão de como deixar a mente equilibrada e serena, né, a gente vê que no Tantra Yoga a gente tem muitas práticas que é fácil a gente colocar em prática aquilo que é mais físico, né? Por exemplo, meio banho, fazer algumas coisas do 16 pontos, asanas, né? Mas quando se trata da mente, eu acho bastante interessante a gente tirar um tempo, né, para tentar compreender melhor como que funciona a nossa mente. E alguns shastras passados eu venho trazendo algumas temáticas que falam exatamente sobre as etapas, né, do progresso espiritual, principalmente como que a mente funciona até chegar nesse processo de iluminação, né? E falando de mente, né, hoje a gente continua nesse assunto sobre a mente. E o Baba, ele fala assim, que a nossa mente, a gente tem, ela se alimenta de algumas coisas que ele chama de pábula psíquico, né? Pábulo. Pábulo é alimento psíquico da mente, né? E aí ele fala que tem dois tipos de alimento que a gente pode dar para a mente. Normalmente, o que mais acontece é aquele alimento psíquico que está relacionado ao mundo material. Ou seja, quando a gente entra em contato com algum objeto, né, por exemplo, uma banana, aquela banana ela está emitindo ondas vibracionais, né, que são chamados de tamatras, e os nossos órgãos sensoriais recebem essas ondas e identificam esse objeto, né? Então, dessa forma, esse objeto vibra na nossa mente e a gente tem ali, ela cria no nosso ectoplasma uma imagem interna daquela banana, junto com a memória do cheiro, do sabor e tudo, né? A gente toma conhecimento desse objeto dessa forma. E aí, quando nós estamos, por exemplo, não estamos vendo uma banana na nossa frente, mas de acordo com a nossa memória, a gente consegue visualizar ela no campo psíquico, a gente tem um pábulo psíquico mais físico, né? Porque está relacionado a um objeto físico. Então, esse é um tipo de alimento que a gente, normalmente, a mente, ela se apega, né? Lembrando que a mente sempre está funcionando de acordo com algum objeto. Ela sempre tem um objeto no seu foco, né? A gente está falando agora que o foco é a banana, por exemplo, né? Um alimento psíquico.
Mas quando ela não está na banana, ela vai estar pensando em outra coisa. Nunca fica um espaço vazio assim, né? Que a mente ela é dinâmica. Né? E aí tem um outro tipo de alimento, que é um alimento que não está relacionado a esses nossos sentidos, né? Por exemplo, a gente não consegue provar ele, a gente não consegue tocar, sentir o cheiro, não é possível. Um exemplo disso, né, é quando nós estamos, por exemplo, eu fui viajar para São Paulo, fiquei lá quase um mês, né, em São Paulo, e eu moro aqui em Itara, no Rio Grande do Sul, agora, né? Estou bem aqui. Aí, quando eu estava lá em São Paulo, eu fui num condomínio, né, no centro de treinamento onde as meninas estão fazendo o LFT agora, né, a Kuchalini e a Comodini, e aí lá é um condomínio um ambiente assim bastante cheio de natureza e eu estava caminhando lá. E aí no meio dessa caminhada, né, eu lembrei que lá em Itara, né, deve estar frio, deve estar na época de colher as laranjas já, né? Tô com vontade de voltar para lá para pegar essa parte boa, né, do frio e tal. E no momento que minha mente, né, naquela caminhada, ela começou a pensar sobre como está aqui, a mente, ela imediatamente, ela saiu daquele momento ali a mente física, né, mais externa, ela saiu daquela presença e ela se dividiu em duas coisas, né? Uma parte dela estava ali no momento presente e a outra parte estava preocupada, né, com qual era a situação aqui. Então, essa preocupação é um tipo de pábulo psíquico que se chama áboga, né? Você não consegue tocar ele, você não consegue experimentar ele, mas é uma preocupação que fica ali no nosso campo mental. Então, esse é um outro tipo especial de alimento psíquico, né? E quando isso acontece, a gente para de desfrutar aquele momento presente, porque a mente fica com dois objetos na mente, né? Ela fica dividida. Uma mente mais externa, física, está ali tendo a experiência do ambiente, da natureza, e uma parte mais interna da mente está dividida, né? Pensando como estaria aqui. Quando isso acontece, a gente tem uma mente muito perturbada, na verdade. Isso gera perturbações mentais e a mente ela não consegue ganhar força para focar nem em nenhum dos dois, né? Quando ela se divide assim, ela não consegue se desenvolver mentalmente, né? Então, por conta disso, o Baba ele recomenda assim, é melhor, né? Quando você fala assim, é muito melhor você ter apenas um objeto de concentração na sua mente, né? Porque uma pessoa que ela está estudando, se você chega e perturba ela não vai conseguir continuar os estudos dela com atenção e foco, né? Então, a mente dela vai ficar dividida ali, né? Alguém está chamando a atenção, mas ao mesmo tempo ela quer estudar e isso perde força mental, né? O Baba explica. E aí a pessoa não consegue se desenvolver, não tem progresso, né? Por isso que é recomendado, né, a gente retirar a mente de vários objetos e direcionar só num único objeto. No que se trata na meditação, o Baba ele recomenda assim que as coisas do mundo, né, são muito passageiras, são muito temporárias e tudo que vem vai, né, nada é permanente. E isso, quando a mente também, ela gera um certo apego a esses objetos, a essas vibrações, né? O tempo todo ela está se apegando a um objeto, se apegando ao outro, e aí quando esse objeto, né, precisa ir, a gente tem um certo sentimento de frustração, né? Então ele fala, é melhor não evitar passar por isso, se apegar a um objeto que é permanente, né? Aí ele fala, se apegue a Paramapurusha, a consciência suprema. Esse é o único objeto que vai estar permanente, né? Porque ele está além do tempo, espaço e pessoa, né? Ele é eterno, assim, e te acompanha o tempo todo, né? E
Nos Shastras passados, eu tinha comentado, né, que a mente, como ela é dinâmica, fica pulando de um objeto para o outro, né? A partir do momento que a pessoa ela sente uma atração muito grande por comer um doce vegano, por exemplo, né? E aí a mente dela significa que as ondas daquele doce vegano, tô falando vegano, hein? Tem que ser vegano. As ondas daquele, né, daquele doce só vai ser atrativo para ela, né, se ela tem um samskara, né, e uma mente que está vibrando em harmonia com aquilo, né? Aí sim ela vai sentir prazer em comer aquele doce. Mas é no momento que ela está com esse objeto na mente, né, esse é um pablo psíquico, um objeto da mente, que a mente se apegou àquilo. E aí no momento que, de repente, né, a mente ela vê um chá, ou um café. Vamos colocar o café de exemplo, né? Café brasileiro. Aí a mente pensa assim, não, agora eu quero café, né? Esse momento de que a mente pula de um objeto para o outro, né? O que acontece? A mente está dividida, né? Ela está vendo o café, mas ela está vendo o doce. Ela vai ter que escolher, ela quer o doce ou ela quer o café, né? Tem gente que quer os dois, né? Mas como a mente só quer um de cada vez, ela tem um objeto assim de cada vez, né? Aí, se, de acordo com o samskara dela, né? Se aquele café tiver uma atração muito forte para ela, uma vibração que atrai a mente dela muito forte, essa atração intensa vai ocupar um espaço maior no ectoplasma, que vai fazer com que ela tome a ação de abrir mão do doce e optar pelo café, né? Ou vice-versa. Se o meu samskara é de ter eu tenho um tipo de samskara que a minha tendência é optar pelo doce. Então, aquele doce vai me atrair muito e esse doce vai ocupar a maior parte do meu ectoplasma, do meu campo mental, e eu vou dar importância, né? Vou abrir mão do café e vou optar pelo doce vegano, né? Então, assim que a gente vai se movendo de um objeto a outro. Tá? Agora, no intervalo entre eu decidir abrir mão do café e optar pelo doce, tem um espaço, né? O que acontece nesse intervalo intermediário? Né? Essa é uma pergunta, né, bastante interessante, que eu já acabei de responder, na verdade, né? Você só vai abrir mão do café quando você tiver essa vibração do doce muito mais forte e você tiver a certeza, né, dessa atração foi muito mais forte, aí sim você vai abrir mão do café. Enquanto essa atração não é muito forte, você vai optar por ficar com o café. Ou seja, a gente opta ficar com alguma coisa na mente ou com apego a algum objeto, enquanto a gente não encontra algo que tenha uma vibração mais forte, que seja mais atrativo que aquilo. E se você não tem um objeto novo que tem uma vibração mais forte, mais atrativa, você vai ficar agarrado, apegado a esse objeto, né? Até um dia que você pode perder ele e aí você vai se frustrar. Né? Então, a vibração, aí que eu entendo que a dica né? É melhor você se apegar a um objeto perfeito e permanente, né? Para uma purusha que tem uma vibração elevadíssima. Agora a gente tem que, né, desenvolver um pouco também deixar esse samskara inato que nós temos, que é a atração pelo Supremo, se manifestar. Né? Aí a gente consegue deixar a nossa mente ser ocupada, né, por essa atração, né, de algo maior. E aí a gente não se apega às coisas inferiores. Né? Mas tem também um outro estado da mente, né, que é um estado mental equilibrado. Né? Então, a mente fica pulando de um objeto para o outro, de acordo com o nosso samskara e a vibração atrativa de cada objeto, mas entre a decisão de se apegar a alguma coisa ou outra, existe um estado da mente que é um estado de equilíbrio, né? Que é uma mente que no momento que ela para e ela pensa, né? Ela fala assim, opa, esse café é tamásico, né? Eu sou um praticante de meditação.
Se eu tomar esse café, minha mente vai ficar super agitada, eu não vou conseguir tranquilizar minhas ondas mentais na hora que eu for fazer a minha meditação e não vou desfrutar um benefício, né? Aí a pessoa decide, né? Eu não vou tomar café. Eu vou ficar com o meu doce vegano, que apesar dele ser um pouco doce, ele é mais saudável do que o café, né? Não vou fazer essa escolha. Não vou optar por comer os dois, né? Vou escolher um, que é mais saudável. Então, quando a pessoa ela tem essa discriminação do que é melhor, né, de qual objeto ela vai optar que é melhor para o desenvolvimento dela, esse tipo de discernimento e discriminação é o que significa ter uma mente equilibrada, né? Uma mente que não está sendo influenciada por sanskaras, né? Porque, ó, se eu tenho sanskara inato, né, intrínseco, um sanskara com café, né, por exemplo, então meu sanskara vai falar mais forte pelo café e eu vou tomar o café, né? Mas se eu tenho essa discriminação, esse discernimento de decidir o que é melhor para mim, apesar de eu gostar de um e outro, mas o que é melhor, qual que é o benefício de um e qual que é, né, prejudicial, esse momento esse insight que você tem de consciência está representando ali uma mente mais equilibrada, não tão influente pelo seu sanskara, né? E isso, quando a gente move dessa forma nas nossas escolhas, né, a gente encontra assim uma mente mais serena e a gente fica num fluxo mais sereno, né, das coisas. Então o Baba ele fala assim, só para concluir, ele fala assim: aquele que se esforçam regularmente para elevar as mentes por meio da prática da sadhana, adquirindo assim o estado de equilíbrio, não são afetados pelos sanskaras, eles mergulham em um fluxo sereno, né? Agora a questão é, né, ele fala assim, quando você tem algum objeto na sua mente, tua mente está muito apegada, porque ela se identifica muito com aquelas ondas vibracionais, ou seja, a seu sanskara e aquela onda daquele objeto são similares, aí atrai. Como você vai fazer para sair dessa onda, dessa atração? Nada melhor do que fazer sadhana, meditação. Aí eu vou falar já claramente, tá? Meditação. Quando você chega na 6ª lição de meditação, é só para inspirar vocês chegarem lá, tá? Quando você chega na 6ª lição de meditação, o seu objeto de meditação é Paramapurusha, né? Então, quanto mais você medita em Paramapurusha, você vai recebendo uma vibração muito sutil, né? Todos aqueles objetos ficam na sua mente. Quanto mais você desvia o foco para Paramapurusha, né? É como se vai transmutando, metamorfoseando isso. Esses objetos vão se soltando, sabe? E esse objeto, né, que você se concentra mais a mente, que é Paramapurusha, ele vai tomando conta de todo o seu ectoplasma mental. Sua mente vai expandindo. E falando em expansão de mente, no próximo Dharma Shastra, eu vou falar sobre a expansão da mente, como que acontece o sentimento de amor ou fanatismo, né, para a gente entender um pouco melhor como isso funciona na nossa mente, como que a mente, né, como isso a gente sente isso na mente. Então, por hoje, eu compartilho até aqui, né, sobre esse equilíbrio, né, da mente, como a gente alcançar isso. Então, o que eu falei? Discernimento, né? Discriminação. O que mais que eu falei? Agora a gente pode, né, abrir os microfones, gratidão. Namaskar. Gratidão, Didi. Namaskar. Sim. Então, o que eu falei no início mesmo? Que a mente sempre precisa de um objeto, né? Ela não funciona sem nenhum objeto. Ela vai tomar a decisão de optar por um objeto de acordo com o sanskara que a gente tem, né? Então, a gente tem um sanskara e esse sanskara vai ser atraído por certos tipos de objetos.
E outra coisa importante, se você tem discriminação, né, consciência, você vai conseguir encontrar um equilíbrio e não ficar dependendo tanto, né, desses impulsos de samskaras. Aí você entra no fluxo sereno da mente. Essas 3 coisas importantes, acho que eu falei. Né? Senão a gente não consegue focar em nada. Por isso que eu lembro muito tempo antes de eu entrar na Nanda Marga, antes de eu meditar, eu começava a fazer uma coisa, não terminava, começava a fazer outra, não terminava, começava a fazer outra, não terminava. Ou seja, minha mente ficava pulando, né? De uma coisa para outra e nada ficava concluído. A sensação que eu tinha. Agora o Baba ele fala, não, você tem que começar uma coisa e terminar ela. O que vai ajudar nisso é você ter foco na mente. A meditação ajuda. No início é difícil, mas com o tempo a gente vai conquistando ela, né? Uhum. É isso. Como vocês estão? Tudo bem. Mas é bem isso aí, a meta, né? É tu estabelecer uma meta e seguir. Então, a meditação te dá isso, né? Esse foco eu acho que até a própria disciplina da meditação, de tu parar aquele tempo e se conectar, vamos dizer, também vai trazendo essa força mental, né? Para resistir às tentações, né? Que vem dos samskaras e coisas, são as tentações que a gente tem, né? Sim. Então, eu acho que a meditação deixa a tua mente mais forte, mais focada, né? Sim. É muito bom. Essa parte que eu falei toda, ela entra ali dentro do Pratyahara. Pratyahara é quando a gente senta para meditar, a gente fecha os nossos órgãos sensoriais, retira a mente do mundo externo, né? E aí, nessa retirada da mente do mundo externo, ainda a gente tem que retirar a mente dos objetos que a mente está apegado. Então, você vê como que o Baba ele vai aprofundando, né? No conhecimento, assim, né? Apresentando para a gente de forma cada vez mais profunda. O Pratyahara apenas físico do mundo externo, mas também tem esse Pratyahara de você retirar a mente dos objetos que estão apegados. Nossa, eu acho bastante assim, bonito, assim, muito rico, né? Esse conhecimento todo que o Baba deixa pra gente, assim. É muito lindo. Não encontro em outro lugar tão minucioso, tão cheio de detalhes e tal. Né? A gente tem samskara positivo, né? De ter acesso a isso. Ele posso falar uma coisa? Sim, Namaskar, gente. namaskar, claro. É muito bom estar aqui com vocês. Sim, que bom te ver, Mayra. Verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? Sim. Tava um mês aí fora. Sim. Gente, a sensação que eu tenho é que é como se tivessem várias portas, e aí você decidisse abrir só uma, assim, sabe? Porque tem não sei, várias portinhas mentais, você pode abrir e embarcar num pensamento, né, durante a meditação. E aí é uma escolha abrir uma só, porque diferente, eu acho, da meditação dos Védicos, eles ensinam, né, que seria, em tese, não abrir nenhuma porta, né? Eu acho que a gente tem intenção, a gente tem que colocar a intenção de abrir essa porta, né, de, enfim, de conectar com o Baba, assim. E aí, para mim, é essa sensação quando a gente faz pratyahara, de tirar a mente, tirar tudo, mas tem uma hora que você canalizar também, assim, fazer essa escolha, falar, vai. Mas não sei também, é difícil falar, né, dessas experiências. Sim. São várias portas, né? Mas a gente pode escolher não abrir ou abrir, né? Que realmente é muito legal essa analogia. Gratidão. Namaskar. Alguém mais gostaria de compartilhar algo? A gente está aqui com Hiran Maia. Namaskar. Namaskar.
eu tô sabendo que tem algumas poesias novas aí, lindas, que saíram ultimamente. Eita. A gente sempre tem, né? Sim. Que bom encontrar vocês. Faz tempo mesmo, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. Ah. Tiago. Aí, apareceu. Sim. Bom, você poderia compartilhar com a gente? Se ninguém quer comentar algo a mais, né, sobre o tema, acho que ia cair bem uma poesia. Posso. Tem um aqui que é meio pedreira, assim. Vamos lá. A gente está fazendo uma construção especial para esse próximo sarau. Que E vai vai de ser encontro. domingo, né? Vai ser domingo, é. Não percam, Então, gente. vai de encontro a isso. Aham. Minha praxis é minha prática. Eu me faço manifestar, me faço falar. Minha, meu, eu, me, eu. Você ouve esse mote, a apraxia. Você se expressa? Quem é você? Sua, seu, ser, tu. O que é meu é meu. O que é seu é seu. O que é seu é meu. E o que é meu é seu. Que experiência é essa? Será que tudo isso interessa? Que a rima seja pobre, se o propósito for nobre. Dela, dele, deu. Sozinho nunca. No meio dessa luta, pena, tinta, teclado, pele, corda, ar, são as armas que fazem a arte de despertar. Nossa, nosso, seja seu. Seu. O que é meu é seu. O que é seu é meu. O nosso é. O nosso é. O todo refulga. Da luta, nunca fuge. Das mortes de movimento, faça selar a terra, a água, a luz e o ar. Escuta o que eu digo pelo éter. Sente o meu toque pela união da sabedoria terrena e mística da intuição. Ela, ele, nós, eu. Deus. Gente, que lindo! Uau! Que Muito coisa! lindo. Nossa! Ai, muito lindo! Até quase me emocionei, porque como cada pessoa tem, né, uma pérola assim linda. Gratidão, que lindo! Então é isso. Gratidão. Que bom estar com vocês. Uhum. Muito bom, vai estar muito bom esse sarau domingo, hein? Imperdível. Promete. Sim. Dica, entrem cedo na sala, porque a gente tá com medo de lotar. E aí, se lotar, vai ter que transmitir no YouTube. Mas é legal estar na sala. Sim, dá para interagir, né? Dessa vez eu não vou causar tanto, eu vou ficar serenita. Tava ótimo, tem que fazer sempre. Eu gostei. Então tá, gente, tá muito bom, foi muito bom estar com vocês. Espero que quinta-feira a gente se encontre de novo, né? É bom a gente. Eu fico com vontade de dar continuidade, né, nessas temáticas, assim, aí se falta, aí fica meio vago, né? Eu acho bem legal se a gente puder compartilhar e ter essa troca no final, muito bom. Gratidão mesmo, nos vemos então no Dharma Chakra domingo e no Sarava. Namaskar, boa noite. Boa noite, até amanhã no Yoga das Irmãs. Amanhã é sexta ainda, né? Então, vamos lá. Até amanhã. Tá.